Bom, gente, vamos continuar aí com a parte final da nossa aula. E aqui o que ficou faltando fazer? Ficou faltando a gente inserir as imagens relacionadas aos campos de textos, aos edit texts aí, tá? Então, caso o usuário clique no botão e não estejam preenchidos os campos, a gente vai configurar para aparecer ali no edit text, né? Através do text input layout, a gente vai configurar uma mensagem ali de erro, tudo bem? Então vamos dar o início aqui. Primeiro, na hora de fazer o clique do botão, aqui dentro, na resposta do evento, vamos criar um método validar formulário. Então é esse cara que vai ficar responsável por fazer a validação desse formulário, ou seja, ele vai verificar os campos ali dos edit texts, tá? É ele que vai verificar se tem alguém vazio para poder estar mostrando as mensagens ali de aviso para o usuário. Então vamos lá. Então aqui eu criei um método, ele ficou vermelho porque ainda não está criado aqui dentro da nossa mainActivity.java. Então vamos fazer a criação desse cara. Lembrando que essa aqui é uma classe, né? MainActivity, e temos aqui o escopo dela, tá? O escopo dela vem até aqui embaixo. E aqui temos o método de ciclo de vida da Activity, que é o método onCreate. Então, o método onCreate corresponde a esse escopo aqui, ó, entre essas duas chaves. Então, para criar esse método validar formulário, ele vai ser um método aqui da classe MainActivity, então ele vai ficar dentro do escopo da classe, tá? Então, a gente cria o método aqui. Ele vai ser privado, porque a gente só vai usar dentro dessa classe mesmo. Void, porque ele não tem retorno. E vai se chamar validar formulário aqui. Beleza. Então, vamos adicionar um comentário aqui, que é o método que irá validar os campos do formulário. Ok. Então, primeiro ponto, gente. A gente precisa verificar, né, se o edit text do e-mail está preenchido. Então, verificando se o campo de e-mail é vazio. Então, aqui a gente vai fazer a verificação se o campo de e-mail é vazio. Então, vamos fazer o escopo do if aqui. E a gente precisa pegar qual componente para recuperar os dados de entrada do usuário. É o edit text, né? É dentro do edit text que o usuário insere os valores com o e-mail dele. Então, edit edit text e-mail. Para recuperar o texto, a gente usa o getText, né? Porém, utilizando o getText aqui ainda não serve para nós. Por quê? Quando a gente chama aqui o getText, percebam que a IDE mostra para nós que ele retorna um cara do tipo editable. E não é esse tipo que a gente quer trabalhar no momento, a gente quer recuperar uma string de entrada, tá? Então, depois desse método getText, a gente vai transformar, né, vai converter esse resultado para um valor do tipo string. Então, a gente usa um outro método aqui que chama .toString. Então, percebendo aqui, o método toString, ele vai retornar uma string para nós, aqui do lado direito. Perfeito. Então, a partir desse momento que a gente chama o método toString, né, chama o método getText e converte o valor do getText para string. A partir daí, a gente tem a string que o usuário entrou no edit text. Só que aí a gente precisa verificar se essa string ela é vazia. Então aqui a gente vai utilizar um outro método já na sequência que chama isEmpty. E ele retorna um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E esse booleano vai ser o resultado do nosso if. Se o isEmpty, que significa se está vazio, for verdadeiro, ele entra dentro do if. Se for falso, ele vai passar direto e não vai entrar. Então aqui isEmpty. Se for vazio, aqui a gente vai setar, né,
ou seja, configurar um erro no edit text, né? Ou seja, um erro para o edit text. Só que aqui no caso, quem faz a personalização do edit text é aquele componente text input layout, né? Então é nele que a gente vai fazer a modificação. Diz ponto text input layout email ponto, vamos chamar um método desse cara aqui que chama setErrorEnable. Então aqui setErrorEnable, a gente passa um valor do tipo booleano para ele, tá? Como parâmetro, avisando se vai habilitar a configuração de erro ou não. Então vamos passar aqui true. Ok. E depois disso a gente precisa setar, ou seja, configurar a mensagem que vai aparecer para o usuário caso ele clique no botão e esse campo de e-mail esteja vazio. Então aqui, setando o texto que irá aparecer neste erro. Então, da mesma forma, a gente recupera a referência do text input layout de e-mail e chama o método setError, passando a string, né? Ou seja, o texto que a gente gostaria que aparecesse lá. Preencha com seu e-mail. Perfeito. A primeira parte aqui do e-mail a gente já fez. E agora, vamos fazer aqui um outro if, né? Antes disso, antes de fazer o outro if, vamos colocar um else aqui, né? O else é no caso do formulário ter alguma entrada de texto, tá? Então aqui a gente apenas vai desabilitar a habilitação do erro, tá? setError. Diz.text input layout email .setError setError enable. A gente passa falso aqui, porque aí ele esconde aquela mensagem de erro, tudo bem? Ok, a partir daí, agora sim a gente faz o if que vai verificar a parte da senha. Então aqui, realizando a validação para o campo de senha. Então, vamos recuperar a referência da senha, diz.editText da senha. Vamos chamar o getText dele, converter para string.toString. E a partir dessa string, nós iremos fazer a verificação para ver se esse campo está vazio. isEmpty. Perfeito. Caso o campo esteja vazio, a gente vai habilitar o erro no text input layout da senha, diz.text input layout password.setErrorEnabled, passando o valor true. E depois disso, a gente chama também o text input layout password, chamando o método setError e passando a mensagem que a gente vai exibir para o nosso usuário. Preencha com a sua senha. Vamos fazer o else aqui, né? Para caso ele entre com a senha, a gente desabilite o erro, né? Então aqui é só copiar e passar o valor false como parâmetro. Então, a partir daí, perfeito. Então vamos recapitular aqui, né? Aqui nós temos o evento que responde ao clique do botão. Então, no momento que clicar no botão, o método onClick aqui é chamado e esse método onClick chama uma função que vai fazer a validação do formulário. E essa função foi a que a gente criou agora. Então, primeiro, ele pega o edit text do e-mail, recupera o valor e verifica se esse valor está vazio. Caso tiver, habilita o erro para o text input layout do e-mail e configura uma mensagem de erro para esse mesmo componente. Depois, ele faz a verificação da senha e também faz a mesma coisa que a gente está fazendo para o e-mail, ok? Então, agora é hora de rodar a aplicação e ver se está funcionando tudo ok.
Aqui deu alguns warnings, que não é relevante. Esperar ele carregar. Opa, houve algum erro aqui na execução do meu programa. Vou tentar carregar ele de novo. Aqui está dando um erro, tá, pessoal? Ó, ele não funcionou por quê? Está falando que não há espaço em disco suficiente para rodar esse dispositivo virtual. Então, se acontecer com algum de vocês esse erro aqui, significa que o seu HD ele está lotado. E para a gente rodar o dispositivo virtual na partição onde ele está instalado, é necessário a gente liberar um pouco desse espaço. Então é por isso que não está aparecendo aqui no meu. Vou tentar mais uma vez, ele deu o erro. Deixa eu ver se eu consigo rodar num outro emulador. API 25. Também deu o erro. Então aqui, pessoal, basicamente a gente finaliza a aula, tá? Não rodou no meu dispositivo porque eu vou precisar limpar um pouco aqui o meu HD para fazer a finalização, né? Rodar o aplicativo. Mas de qualquer forma, no de vocês já vai funcionar, tá? Então basta vocês rodarem aí a aplicação de vocês, fazerem os testes e finalizar o aplicativo, tá? Então, por hoje foi isso daí e até a próxima.